Hoje é o terceiro dia do meu Levan da quarentena, são 8 horas da manhã, como em todos os dias. E quando eu abri meu Levan hoje pra ver como ele tava, eu fiquei igual aquele periquito do sticker do WhatsApp. Olha só, meu Levan de ontem pra hoje, a gente consegue ver aqui, ó, que ele tá um pouco murcho. Dá pra ver, olha, pela sujeira nas beiradas, que ele subiu pela paredinha do meu vidro aqui e desceu. Então significa que ele cresceu, depois perdeu força. Mas o principal tá aqui, ó. Olha como ele aumentou de volume de ontem pra hoje. Ele tava mais ou menos aqui nessa marquinha. Se você quiser marcar pra acompanhar o seu, é legal. Olha todas essas bolhas. Mas é isso. Ele encheu e murchou. Bom, mas esse é o terceiro dia do meu Levan na minha casa, com todas as bactérias da minha cozinha, com o clima que tá fazendo aqui, com as farinhas que eu tô usando. Se tivesse mais frio ia ser diferente, se tivesse mais quente ia ser diferente, se eu tivesse usando só farinha branca ia ser diferente, se eu tivesse usando outras farinhas ia ser diferente. Então, assim, se o seu não aconteceu nada ainda, se ele não cresceu, se ele só deu bolinhas que você vê por cima, se você conseguiu ver que ele subiu e desceu e agora ele já tá murchinho, nada tá errado e não significa que deu errado, que você perdeu o seu Levan. É só você continuar fazendo as coisas durante todos os dias, igual a gente vai ficar fazendo aqui, algum momento vai dar certo. Agora, se a atmosfera da sua casa colaborou e o seu Levan já tá igual o meu hoje, que cresceu, expandiu e tá quase vazando do pote, você deve estar super empolgado e vai me perguntar, dá pra eu fazer pão? Eu vou te responder, não dá. O Levan ainda nessa fase, como tem só 3 dias que a gente tá lidando com ele, a gente só alimentou ele 2 vezes até esse momento, ele ainda não tem a força suficiente para aguentar as fermentações de um pão. O pão, normalmente, a gente faz ele em 2 fermentações, demora muitas horas, então esse Levan ele tem que conseguir segurar aquilo ali, o crescimento do pão, sem ele crescer e murchar. Então, para isso, a gente tem que continuar esse processo e fortalecendo esse Levan dia a dia, para aí sim, no final, ele vai ter a estrutura suficiente para manter o pão grande e fazer ele crescer no forno e fazer ele crescer antes nas fermentações e você ter um pão bem lindo. Então, mesma coisa de ontem, só que antes eu vou dar uma misturada aqui no Levan que cresceu. Misturo um pouquinho, só para ele dar uma desinchada aqui, ó. A gente tá tirando o ar dele, ó, como ele tá diminuindo de tamanho. Não tenham medo de fazer isso, tá? Agora a gente vai descartar mais ou menos 2/3. Hoje ele tá bem mais puxento, ó. Mais um pouco. E de novo, né? Como eu falei, eu tô guardando meu descarte para isso ser aproveitado no final. Afinal de contas, isso aqui é só água e farinha. Tem uma infinidade de usos e já vai estar até com um pouquinho de fermento. Aí, ó, eu vou fechar o meu descarte aqui com plástico filme e ele vai, não preciso mexer em mais nada, e ele vai para a geladeira. Então, como em todos os dias, eu vou vir agora alimentar o meu Levan com a água para ficar mais fácil. É legal você dissolver ele aqui primeiro na água, então dá uma misturadinha antes de você entrar com a farinha. Rapa bem as beiradinhas. Misturando bem até dissolver o que tinha de Levan aqui nessa água nova que eu tô colocando, né? E mesma coisa dos outros dias, a gente vai colocar a farinha. Eu tô usando branca e integral. E misturar. Como a gente já falou nos outros dias, é um ponto meio de purê de batata. Não pode ficar muito líquido, nem muito duro. Você tem que conseguir mexer. Igualzinho ontem. Agora, nos próximos dias, o procedimento vai ser basicamente esse. Eu gosto de dar uma limpada nas beiradas
até pra gente conseguir acompanhar se ele tá crescendo, se ele vai deixar um rastro de crescer e murchar. Mesma coisa dos outros dias, a gente vai tampar com um paninho, não pode ser um plástico nenhuma tampa, tem que ser um paninho assim que dê pra ele respirar e amarrar com uma cordinha. Agora ele volta para aquele mesmo lugar quietinho dos outros dias e vai ficar lá de novo por mais 24 horas. E amanhã a gente continua.